Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 5 de dezembro de 2025. A teimosia de Putin, o ditador da Rússia, destrói a coesão dos oficiais russos, principalmente daqueles que estão lá no teatro de operações. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui você vê somente a verdade. Quero convidar a todos a darem um like, que gostarem do vídeo, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Continuem engajados para ajudar o canal, para fortalecer e para o canal crescer. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Oficiais russos estão contra o Kremlin. Não é uma coisa uníssona, né? Não é uma coisa que estão todos unidos contra o Kremlin, mas há contradições, né? Não existe uma felicidade com o Kremlin, com o ditador. E essa teimosia, eles acham que está destruindo o exército russo e a Rússia. O ditador russo, Vladimir Putin, persiste em uma guerra que ele não está vencendo. Está quase 4 anos ali e os objetivos da guerra, que ele sempre tem propagado, já desde o primeiro dia da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, não aconteceram. Ele pode tomar pequenas frações de território. Ele fez isso durante esses quase 4 anos de guerra. A Ucrânia também recuperou muito território. Mas claramente, como ele está hoje, o exército russo, com a quantidade de perdas humanas, perdas de material bélico, como tanques de guerra, como blindados, né, sistemas de artilharia, navios de guerra, aviação, entre outros, ele não vai vencer, ele não pode vencer na Ucrânia. Né? Ele não tem condições mais, ele se enganou. Ele fez uma avaliação errada, ele foi preparado para entrar em Kiev num desfile militar, aplaudido pela população, e isso não aconteceu. A maior mágoa dele é saber que os ucranianos rejeitam ele, e desde o primeiro dia. Isso significa que sempre rejeitaram a Rússia, mas a Ucrânia sabe a história real da Rússia, sabe quem foi a Rússia para a Ucrânia nos últimos 800 e alguma coisa mais anos de existência da Rússia. Que essa guerra não é por causa da OTAN, essa guerra não é por causa de qualquer outra mentira, como o idioma russo, nada assim, nunca foi, porque toda a Ucrânia fala russo, desde o tempo da União Soviética, aliás, desde antes da União Soviética, desde aqueles marginais bandidos como Lenin, Stalin, já falava russo. Né? Então, isso é uma grande bobagem, né? Mas eles vão continuar falando as mentiras deles. E as limitadas capturas territoriais não significam que Putin esteja vencendo, né? Eu quero reafirmar isso. Não. A vitória depende da conquista dos objetivos políticos e, nesse quesito, ele está longe de alcançá-los e eu acredito não vai alcançar nunca. Talvez daqui a 100 anos, se continuar como está a situação, mas não vai continuar, né? Surpreendentemente, o sentimento está mudando até mesmo dentro das Forças Armadas da Rússia, à medida que as comunicações entre dezenas de oficiais russos de alta patente revelam, através de escutas telefônicas, o que muitos suspeitavam, uma crescente crença de que a guerra chegou a um impasse político, estratégico, mantido apenas pela teimosia pessoal de Putin. Porque os oficiais falam entre eles que essa guerra tem que acabar. Eles também estão recebendo muito pouco material quando recebem. A Rússia não está produzindo, ela depende hoje de um país primitivo, Coreia do Norte. Os primitivos se acharam, né, que está mandando material bélico para eles ainda do tempo do Mao Zedong, do tempo da União Soviética, né? Isso está sinalizando um colapso iminente. Os militares falam isso, né, no teatro de operações, porque eles não têm mais, eles só têm soldados que chegam sempre, todos os meses, para substituir os mortos, apenas para repor os entre 30 a 35 mil mortos que acontecem todo mês. E ainda, muitas vezes, vem em número menor do que as baixas acontecidas. Isso também não significa que os generais, eu quero deixar claro, estejam preparando para desafiar o poder de Putin. Não, ainda não. Apesar de que muitos generais foram presos, pelo menos dá para ver que o Putin controla. Nenhum deles tentou se rebelar, tal como aconteceu com Prigozhin e o Grupo Wagner. Mas o Grupo Wagner era e é uma instituição privada. Tem um dono, e o dono era justamente o Prigozhin, o Yevgeny Prigozhin. Ele era o dono.
era uma empresa com mercenários contratados. A Ucrânia é hoje um dos estados mais militarizados da Europa, com uma próspera indústria de defesa, desenvolveu uma rede de parcerias que não chegam a constituir uma aliança completa, né? Mas que ainda pode desempenhar um papel importante em sua segurança atual e futura. Tanto os mísseis, os americanos não mandaram e não vão mandar os Tomahawk, mas a Ucrânia está bombardeando a Rússia com seus mísseis, né? E isso eu tenho relatado para vocês aqui, então não vamos entrar em detalhes de novo de coisas que eu já disse. E os soldados russos vêm despreparados, predominantemente, como é que eles são recrutados? À força, no interior da Rússia asiática. Eles são mortos, são feridos em grande número, tanto que já estamos aí com 1 milhão, quase 180 mil, logo vai para 1 milhão e 200 mil soldados mortos da Rússia. E o ditador da Rússia esperava que a sua mentirosa operação militar especial não fosse percebida como uma guerra pela população, pelo cidadão russo, mas já está sendo percebida que é uma guerra comum, principalmente por causa das baixas. Se as estimativas de baixas forem minimamente precisas, né, quanto mais tempo durar o conflito e quanto mais as perdas do Kremlin, da Rússia, do ditador continuarem a aumentar, maior será o perigo para o seu governo e ele sabe disso. Agora, uma coisa que todos já sabemos é que as baixas não são reais. As baixas são maiores, são astronômicas as informadas, mas eles agora estão escondendo muito, né? Como nós vimos em outros trabalhos que eu passei aqui no canal. Neste caso, a liderança política russa afirma em uma confiança que a Rússia continuará a guerra até alcançar todos os objetivos que estabeleceu no início desse conflito. No entanto, resultados de pesquisa recente chocaram, pois, como se vê, a população russa está farta da chamada Operação Militar Especial e quer o fim da guerra agora, porque não é uma operação militar especial, é uma guerra, né? E principalmente a população está farta porque a economia está em processo caminhando para a ruptura e porque não tem dinheiro, né? Recentemente, essa pesquisa também preparada para as administrações regionais russas, uma pesquisa agora para as administrações regionais, visando as eleições de 2026. Lá também vai ter eleição. Mostra que 83% dos russos se sentem fatigados pela guerra. Agora, vocês vejam uma coisa. No início, 85% apoiavam a operação militar especial que foi lá salvar a língua russa, tirar os nazistas do poder na Rússia. Uma mentira que o próprio ditador sabia que era mentira. Então eles querem o fim imediato da guerra. O apoio à continuidade das hostilidades caiu para 23% de pessoas que ainda apoiam, 23%. Mesmo com o Kremlin insistindo publicamente que a unidade nacional permanece forte. Nunca, não está permanecendo forte. A discrepância entre a mensagem estatal e o sentimento privado nunca foi tão grande, já que o ditador ainda espera que suas forças capturem toda a região de Donetsk e estabeleceu prazos, né? Ele tem um segundo prazo se não der agora até o fim do ano. Fevereiro, já sabe-se, já corre os boatos que até fevereiro de 2026, enquanto seus assessores de política externa continuam repetindo nas suas negociações falsas, não existem negociações, né? Repetindo exigências maximalistas. E, inclusive, esses americanos que vão lá, esse Witkoff, né, e o Kushner, que é o genro do Trump, não estão negociando pela Ucrânia. Eles estão indo lá tentar se acertar. Estão indo tentar vender a Ucrânia, é isso que eles estão fazendo. Então não tem negociação. E não vai ter, não vai chegar a um final feliz essa negociação com eles. E os novos dados são chocantes, não porque os russos se oponham de repente à guerra, mas porque a dimensão do cansaço é impossível de esconder, mesmo daqueles que detêm o poder. Então não são somente os militares, o povo está cansado. Agora, os militares estão vendo isso e eles não estão se entendendo muito no campo de batalha, e mesmo porque eles são criticados. Isso tira-lhes a coesão. O ditador está interferindo diretamente no comando das unidades, das grandes unidades, dos exércitos, dos corpos de exército, das brigadas, lá no teatro de operações.
As razões apontadas para isso são que os russos sofreram centenas de milhares de baixas, inflação crescente, queda nos salários e uma economia de guerra permanente que desvia quase todos os recursos para as forças armadas. Muitos cidadãos sentem agora que o Kremlin importou a guerra de volta para a própria Rússia, apesar das constantes garantias de que tudo está sob controle. É o que fala o ditador da Rússia na televisão dentro da Rússia e os seus principais ministros e a máfia do Kremlin. Pela primeira vez desde a invasão, os ucranianos estão atingindo alvos estratégicos muito além da linha de frente. E os russos, o cidadão comum, percebe isso. Eles já sabem que, de fato, isso é uma guerra e que eles não estão ganhando a guerra, porque eles também estão ficando sem luz. Né? Parte de Moscou já ficou sem luz por causa de bombardeio. E se agora, durante próximo ao Natal, quando cair a neve pesada, que já está caindo neve, e que a temperatura chegue lá a menos 40 em muitas regiões da Rússia, e ficar sem aquecimento e sem luz, aí o Putin vai ter muitas manifestações na sua casa, sem dúvida nenhuma. Principalmente se isso acontecer em Moscou e em São Petersburgo. Ou seja, o regime do ditador está ficando cada vez mais frágil. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês, se inscrevam no canal. Aqui vocês viram a verdade. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.